como realmente ter uma semana produtiva. Talvez esse seja um dos grandes desafios da vida atual. Você trabalha, estuda, se esforça, tem os seus compromissos, as suas obrigações, mas no final das contas, a semana sempre acaba e você fica frustrado por não achar que teve uma semana produtiva o suficiente, por não achar que conseguiu realizar tudo o que você queria realizar, ou organizar tudo aquilo que você queria, ter feito os hábitos que você queria ter feito, enfim. E no final das contas, você termina o final de semana querendo esquecer a sua semana, começando a próxima semana, começando a próxima segunda-feira, frustrado, porque você sabe que sempre vai acontecer a mesma coisa. E aqui está o ponto desse looping de frustração. Eu vou falar um pouquinho sobre essa frustração, sobre como isso se retroalimenta, mas o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que você entenda a importância de começar bem a sua semana, a importância de começar bem o seu dia, a sua segunda-feira, enfim. Você entende que aquilo que você faz no começo do seu dia e, consequentemente, no começo da sua semana, influencia diretamente todo o resto do seu dia, seja pelo seu humor, seja pela forma como você vai interpretar o dia após ele ter acabado, seja simplesmente pelos atos práticos, pelas atitudes que você faz, pelos hábitos que você faz. Então pensa, se você começa uma segunda-feira atrasado para ir pro trabalho e aí você tem que levantar, se arrumar rápido, tomar um café da manhã rápido, ou nem consegue tomar esse café, já tem que sair para ir pro trabalho, já chega mais atrasado, aí você já recebe aqueles olhares meio tortos, enfim, o seu dia já começa caótico, o seu dia já começa de uma forma ruim. E a chance desse dia terminar de um jeito ruim é muito grande, porque você já não começou ele bem. Então você já está predisposto a interpretar tudo o que acontece no seu dia como uma coisa ruim. Então qualquer olhar torto, qualquer mini discussão, qualquer possível situação que venha acontecer, te faz interpretar como um problema, te faz interpretar como algo ruim. E aí a gente fica refém do que aconteceu no começo do nosso dia. Agora imagina que o seu dia, sua segunda-feira começou ruim, e aí ela terminou ruim. Qual a chance da sua semana terminar de uma forma boa, terminar de uma forma positiva, se você já está totalmente tendencioso a interpretar tudo o que acontece de uma forma ruim, de uma forma mal-humorada, de uma forma negativa? Entende o que eu quero dizer? E aí a gente acaba caindo nesse looping de frustração, onde a gente não controla o que a gente poderia controlar, a gente não cria hábitos que são interessantes, a gente não preza por essas coisas. No final da semana a gente fica frustrado por não ter feito o que a gente conseguiria ou o que a gente queria ter feito. E aí você tenta esquecer de tudo isso no final de semana e começa mais uma semana sem planejamento, sem hábitos, e isso tende a se repetir. E a gente vai ficando frustrado dia após dia, semana após semana. O primeiro ponto aqui de começar bem o dia, de começar bem a semana, tem muita influência emocional, mas também tem influência prática. Aqui a gente fala sobre as pequenas vitórias, a importância dessas pequenas vitórias. Eu tô falando aquilo que você se propõe a fazer e você vai lá e faz. Ou seja, um pequeno hábito que vai motivar, quando ele for concluído, um hábito maior. Por exemplo, você se propõe a arrumar a cama após acordar. Isso é uma pequena vitória. Se você se levanta de manhã e você arruma a cama, é a primeira coisa que você faz, não é mexer no celular, não é checar notificações, é levantar e arrumar a sua cama, você começa o dia com uma pequena vitória. Tomar um café com um pouco mais de calma, planejar o seu dia, aí você está constantemente tendo essas pequenas vitórias. Isso vai te motivar ao longo do seu dia a ter grandes vitórias, como por exemplo, parar de procrastinar aquela atividade que você estava procrastinando desde então, resolver aquele problema que você não estava querendo resolver, lidar com uma situação difícil. Isso vai fazer com que você consiga solucionar melhor esses problemas por causa das pequenas vitórias, por conta dessas pequenas batalhas que você travou de manhã e resolveu, e lidou, e venceu. Então a importância de começar bem o dia também é prática, não é só emocional. Aqui está a chave para a gente começar a semana de modo organizado, de modo mais bem preparado, mais bem planejado, que é começar o seu dia, começar a sua segunda-feira com um inegociável, ou seja, com uma pequena vitória. Então, por exemplo, é estabelecer um hábito que vai iniciar a tua semana de uma forma positiva. Esse hábito pode simplesmente ser que na primeira meia hora, nos primeiros 15 minutos pós acordar, você não mexa no celular. Você desliga o seu despertador e você vá tomar um banho, você vai se alongar, você vai fazer uma yoga, você vai fazer um cardio, você vai fazer um café da manhã, que seja, mas você não vai
mexer no celular, você não vai começar o dia com aquele vício em cima de Instagram, de TikTok. A partir de então, você cria um inegociável, aquele hábito com o qual você não negocia. Você simplesmente vai lá e faz. Esse hábito, ele vai te encorajar a continuar o seu dia de uma forma positiva. Ele vai te encorajar a ter outros hábitos. Mas o mais importante é começar com um inegociável. E aqui um exemplo muito simples. Escolha o seu inegociável dentro daquilo que você realmente pode fazer. Então, se acordar muito cedo, muito mais cedo, para ir para a academia é muito complicado, então esse não é o seu inegociável. Esse não é o hábito que você tem que iniciar. Agora, ler 10 páginas de um livro ou sentar para tomar um café sem estar numa rede social, por exemplo, é um ótimo começo. Ter um pouco mais de tempo de café para planejar a sua semana é um ótimo começo. Agora, esse inegociável, ele vai te motivar a estar fazendo outros hábitos. Isso vai te motivar a fazer outras coisas, como, por exemplo, continuar ou criar um hábito de leitura. Ter ali as suas 10 páginas por dia lidas. Ter uma meia hora que você vai se alongar. Ter uma hora que você vai estar na academia antes do trabalho ou depois do trabalho. Então a diferença entre pessoas que têm uma semana organizada, que têm uma semana produtiva, e as pessoas que não têm, é exatamente essa ideia do inegociável. É trabalhar esses hábitos e entender que um hábito bem sucedido, ele vai desbloquear o próximo hábito bem-sucedido e não encavalar um monte de hábito. E é por isso que você precisa entender que se você tem uma rotina cansativa de trabalho, seja das 8 às 6, das 9 às 6, e você já passa uma hora indo até o trabalho, voltando do trabalho, não dá para incluir um monte de hábito na sua rotina do nada. É muita coisa. A gente precisa começar devagar. E aqui vem o segundo ponto. Gerenciar as expectativas. Entender expectativas reais que façam sentido para sua realidade. Se você tem uma rotina difícil, complicada, com pouco tempo, você não vai conseguir incluir 4 ou 5 hábitos novos numa mesma semana. Você tem que começar com aquilo que você pode fazer. E isso sim está no seu controle. Isso sim vai te motivar a fazer coisas novas. Com isso bem estabelecido, você vai chegar no final da sua semana muito mais leve, muito mais tranquilo sobre a sua organização, sobre a sua produtividade. E agora o terceiro e último ponto que eu quero trazer para você conseguir ter uma semana mais bem organizada, uma semana produtiva, é lidar com aquilo que você não consegue controlar. Entenda que as tuas expectativas, elas precisam ser reais, elas precisam fazer sentido. E se a sua segunda-feira não começa como você esperava, se o seu dia não é bom, isso não quer dizer que o seu próximo dia vai ser ruim. Isso não quer dizer que a sua semana vai ser ruim, vai ser improdutiva. Então entenda que para começar a semana bem, você não precisa depender só da segunda-feira, só de tudo dar certo na segunda-feira. Começar com o pé direito é muito bom, é muito importante, mas entenda que você pode assumir o controle da situação na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Comece hoje a controlar aquilo que você pode controlar, a estabelecer esses inegociáveis e começar o dia com eles. Porque sim, a partir daí, a nossa semana para de corresponder a esse looping de frustração, de cansaço, de hábitos que a gente não conseguiu fazer, e ela passa a ser uma semana mais leve, uma semana mais produtiva. Acho que o mais importante desse terceiro ponto é não se julgue tanto. Não se coloque como seu pior rival, como seu principal vilão. Porque quando o assunto é organização, você é o seu maior aliado. Então comece hoje. Crie o seu inegociável, trabalhe ele e a partir de então, comece novos hábitos. Você vai ver que a sua semana vai se tornar muito mais organizada, de modo prático e de modo simples. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você gostou, curte esse vídeo. Eu também tenho um Instagram que é focado em te ajudar a ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais produtiva, organizada e saudável, de uma forma geral. Então me segue lá e bora ter uma semana mais produtiva, mais organizada. Espero que você fique bem. Um abraço e até mais.